Da fortuna dos inconfidentes. Engraçado que essa palavra inconfidência, né? Parece que é um antônimo de confidência. Confidente, inconfidente e tal. Tem essa relação? Ou o sentido é outro? Bom, a própria capa já deixa um grande enigma. É uma confidência do que a gente encontra após a porta. Isso aqui é uma aldraza, uma porta fechada. Uma porta fechada e uma aldraza ao bater. Então, nos dá muitas vezes a ideia do que a gente vai encontrar do outro lado. O que tem atrás dessa porta? É o enigma, é a confidência, ou, o melhor, a inconfidência. Vamos falar mal de quem? Vamos reclamar do quê? A ideia da inconfidência é essa. Aqui você joga luz sobre uma série de inconfidentes. Sim, perfeito. Né? Passando, inclusive, pelo Tiradentes, embora ele não seja o foco do livro, né? Mas passa também por ele. E você traz informações aqui muito curiosas, que, por exemplo, a gente tem a ideia do Tiradentes com aquele mártir, aquele cara pobrezinho, coitado, que tem aquela vida sofrida, que foi injustiçado pela coroa, esquartejado, não é bem isso. Na verdade, assim, ele morreu mesmo em 1792. É verdade. Só que ele não morreu com aquele ar de barba, cabelo, né? Ele morreu careca, sem barba, porque isso é obrigatório. Era obrigatório. Porque assim, você está sendo condenado, então todo mundo que está vendo a execução tem que observar a cara do condenado. Rosto, tá. Agora, o que eu trago, por exemplo, de novo no livro, é mostrar um Tiradentes que não pobre. É um Tiradentes grande proprietário de terras, com um latifundiário, com propriedades de mais ou menos 50 quilômetros quadrados. Uma área enorme. 50 quilômetros quadrados, sabe o que é isso? Quase uma área de uma grande São Paulo, né? Grande explorador de ouro, de diamante. Riquíssimo. Com vários escravos. Não era pobre. O único herói não era pobre, não é? E outra coisa que é muito importante da própria trajetória do Tiradentes, ele emprestava dinheiro a juros, era agiota, me emprestava, envolvido com contrabando, com tráfico de influência em Minas. De herói não tinha nada, né? Por que um cara desse cai em desgraça? Ao ponto de ser condenado à morte, esquartejado? Porque assim, enquanto todos os outros inconfidentes, que são em número de 24, negaram até o final do processo participar de um levante contra a coroa portuguesa em Minas Gerais, ele foi o único homem a assumir o crime. Ele assumiu, ele falou, eu sou inconfidente, bati no microfone, eu sou inconfidente e eu simplesmente assumo. Ao assumir, a lei é clara, assumiu, você vai ser condenado. Esquartejado. Eu não assumo nada. Não sabemos de nada. Nego tudo. Negamos tudo. Ai, olha só. Agora, a gente está falando do Tiradentes especificamente, mas todos esses outros que você focaliza aqui, você pode até dizer os nomes de alguns, todos eles eram latifundiários, exploradores, donos de escravos, agricultores, tinham gado, tinham tudo, quer dizer, era uma gente rica. Todos os inconfidentes estudados são pessoas de grande posse. Grandes posses. São propriedades enormes, em algumas dessas propriedades nasceram cidades. Por exemplo, Barbacena nasceu de uma propriedade nasceu dentro de uma dessas propriedades. Por exemplo, José Aires Gomes, que é o maior proprietário de terras de Minas Gerais. O Alvarenga Peixoto, que é muito conhecido da historiografia por ser um grande poeta. A Bárbara Eleodora, que é sua esposa, ele tinha uma propriedade, por exemplo, de 152 quilômetros quadrados. 152 Isso é muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. É o tamanho do Alagoas, por exemplo. Muita coisa assim. É uma área muito grande. Só que você tem um inconfidente. E os outros? E os outros? Por exemplo, quer dizer, se somar essa turma toda, aí eles eram donos de Minas Gerais inteiro. Muita terra. Muito ouro, muito diamante, muito escravo. Só que muito desses bens não ficaram, né, para a história. Porque, de acordo com a história, eles eram homens pobres e muitos deles não tiveram todos os seus bens listados pela devassa, pela coroa portuguesa. Por que a coroa portuguesa foi lá querer pegar, sequestrar os bens desse pessoal? Porque a lei dizia, quando você se envolve no movimento revolucionário, no caso a Inconfidência Mineira em 1788-89, as pessoas, ao serem presas, teriam que ter todos os seus bens confiscados. Você, por exemplo, tem um bem em casa, chega um oficial de justiça, você não vai entregar todos os seus bens. No caso dos escravos, que é algo que me chamou muita atenção. O Francisco Antônio de Oliveira Lopes, ele tinha 148 escravos. Ele só entregou 179,
Só foram entregues 79 escravos. Vale lembrar que o escravo era patrimônio, era dinheiro. Caríssimo. Era dinheiro. Né? Só que aí, você estudando a história desses proprietários e desses escravos propriamente dito, você encontra quais são esses escravos. São sempre os doentes, os mais velhos e os que estão estrupiados, que não aguentam mais trabalhar. Aí eu consegui descobrir quais são os outros que foram omitidos, que foram escondidos. São os melhores avaliados, os trabalhadores, os que sabiam ler, que sabiam escrever, objetos de prata. É fácil, o cara vai chegar lá na sua casa e vai bater, olha, eu vou aprender o que você tem dentro de casa. É simples. O cara já recebia a comunicação com 2, 3 dias antes. Eu consegui descobrir isso. Então as pessoas tudo. não vão esconder. Passa pro vizinho, passa pro amigo. Gente. E o mais importante, eu acho, do livro, é algo muito novo, é a participação das mulheres. Totalmente fantástico. Isso a gente estava falando, São que é fantásticas. inédito. Virei fã dessas garotas. Pois é, elas escondem, elas subornam, elas enganam. A única mulher que eu conheço dessa época é a Marília de Dirceu. Mas que também não teve envolvimento nenhum. Que não teve envolvimento nenhum. Né? Ela passou aliás, o Dirceu é o Tomás Antônio Gonzaga. Que era também. Era envolvido na Inconfidência. Rico também. Pobretão. Esse é o pobretão. Poeta, né? Coitado. Poeta é aquela droga, bicho. Mas era juiz, né? Era juiz. Sequestraram a ele muita roupa. Ele, por exemplo, quando deixaram o cara sem roupa ainda. Pois é, aprenderam as roupas. Ele estava bordando o vestido de casamento quando foi preso, uma semana antes de casar. Era um hábito o homem bordar o vestido da noiva. Olha que coisa bonita. E ele foi preso uma semana antes do casamento. As outras que são importantes, por exemplo, a própria Bárbara Eleodora, que passou a história como uma mulher pobre, após o marido ser preso. Diz a historiografia, e muita gente que escreve sobre isso, que ela andava como louca, maluca, totalmente abobada pela cidade. E vou descobrindo ao contrário, ela aumenta o patrimônio do marido, ela multiplica em 8 vezes a produção agrária. Grande mulher, ela é melhor administradora do que o próprio marido. Impressionante. Agora, o que aconteceu com esses bens todos? Quer dizer, eles foram sequestrados, a coroa tentou pegar tudo isso de volta. O pessoal ajeitou aqui por baixo, porque tem aquela situação que você estava falando, quer dizer, ficava sob a responsabilidade de alguém. Como é que rolava? A coroa chegava lá para sequestrar o bem. Para sequestrar os meus bens. Por exemplo, vou sequestrar os seus bens. Seus bens estão apreendidos, eles são listados num auto de sequestro, uma relação contando o bem. Se é um bem com peso, com valor. Nessa relação já metade já ficou de fora. Porque tudo que se move e é fácil carregar, você esconde. Isso é clássico. Quando eles são listados, a coroa portuguesa apreende esses bens. Só que não necessariamente ela vai levar para um depósito em algum lugar. Esse bem vai ficar sob a custódia de alguém. Muitas vezes sob a custódia dela. Da mulher, do filho, do genro, da própria família. Da própria família. Que legal. Isso no final... Difícil, né? Nossa, isso é muito complicado isso. Uma coisa de coroa lusitana isso. Só que a mulher administra esses bens. Você tem propriedade... A mulher, lógico, que é mais confiável. Que é mais confiável. A mulher e o filho. Então, o rendimento de lavra agrícola, a lavra da mineração, isso tudo não vai para a coroa. Permanece na mão da família. Então, a família não vai perdendo. No final, eles subavaliam os preços, porque quando vai a leilão, esses bens têm que ir a um leilão para render. Só que quando esses bens vão a leilão, o que muitas vezes esses fiéis depositários, as pessoas responsáveis pelos bens fazem? Botar o bicho lá embaixo. Não só coloca o preço, alguns falam, esse escravo já morreu, esse gado já morreu, ele teve que ser morto, por exemplo, a vaca para virar alimentação, e a pessoa, no final, a coroa não ganha nada. Uma coisa que... Uma dor de cabeça, só uma encheção de saco. E a coroa portuguesa diz assim, que recebeu quase 650 quilos de ouro, todas as propriedades. Eu mostro que se passou de 65 foi muito. Foi muito. Não passa disso, não. Não levou nada. Às vezes uma propriedade, por exemplo, custa 200 mil reais, quando ele vai ser avaliado, ele é comprado em 1687 por 200 mil reais. A coroa vai sequestrar o mesmo bem, aí ele perde pedaços de terra, vão sempre diminuindo. E vão colocando, por exemplo, um valor em 100 mil reais. Quando ele vai a leilão, ele vai por 25 mil reais. A família readquire. Lógico, eles mesmos compram. Os mesmos famílias compram. Ai, meu Deus. É muito... O rei de Portugal deve ter ficado muito louco. E os Inconfidentes... Não é à toa que a Dona Maria ficou louca. Ficou louca, louca, E tem um que falava, eu sou mais rico do que o próprio rei de Portugal. José Arizão falava isso. Devia ser mesmo. Falava isso. Devia ser mesmo.